Guilherme. Eu sou a Sueli. Este canal tem o intuito de trazer informações da região norte para ajudar você que está estudando para o Enem e para o vestibular de 2015. Então vamos começar a aula. Meu nome é Felipe e hoje a gente vai falar sobre a região norte. A região norte é a maior região do país, tendo 3.853.676 km². E os estados que fazem parte da região norte são o Acre, o Amazonas, o Amapá, Pará, Roraima, Rondônia e Tocantins, sendo o Amazonas e o Pará os maiores do país. A região norte do país, do Brasil, faz fronteiras nacionais com Mato Grosso, Goiás, Maranhão, Piauí e Bahia. Já as internacionais são Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, Suriname, Guiana e Guiana Francesa. Agora vou chamar meu colega Marcos, que vai ser o próximo aí a dar continuidade aos trabalhos. E aí, Felipe, tá tranquilo? E aí, Marcos, vai falar sobre o que hoje? Eu vou apresentar a parte de clima e relevo da região norte do país. Bom, eu vou começar falando da parte do clima. Algumas latitudes podem apresentar regiões com clima quente e úmido. A existência de calor de uma enorme massa líquida favorece a evaporação e faz da região norte uma área bastante úmida. E por esse aspecto, ele se torna um clima tropical, que faz da temperatura ser elevada durante o ano todo, e variando de 24 a 26 graus. Bom, vou dar seguimento na parte de relevo. O relevo nortista é constituído por 3 unidades geomorfológicas, e a primeira delas é planícies e terras baixas. Essas planícies estão localizadas perto dos rios e, por este fator, são inundadas em boa parte do ano. O que são planícies? Planícies são as terras planas, como o próprio nome já diz, e têm elevação menor do que em relação ao planalto. O segundo, o Planalto das Guianas, está localizado ao norte dos estados e é constituído por terrenos cristalinos. Mas o que são terrenos cristalinos? Terrenos cristalinos, que também são chamados de escudos cristalinos, foi uma das primeiras áreas a se formarem nos primeiros milhões de formação da Terra. E é nesta camada terrestre que está localizada os minérios. Segundo, terceiro e último, o Planalto Central. Está localizado ao sul dos estados e é constituído por terrenos cristalinos e sedimentares antigos. Mas o que é terrenos sedimentares antigos? São terrenos, como o próprio nome já diz, formados por sedimentos ou fragmentos de outros terrenos mais antigos e maiores. E agora eu vou chamar meu colega para dar continuidade na parte de bioma. O Guilherme. E aí, tranquilo? E aí, Marcos, tudo bom? E aí, galera, tudo bom com vocês? Como vocês viram, eu vou falar da parte de bioma da região norte. A região norte é composta por 2 biomas, floresta amazônica e mata de cocais. A floresta amazônica é a maior floresta tropical do mundo, sendo também a maior biodiversidade do planeta. Ela ocupa todos os estados da região norte, alguns outros estados do Brasil e outros países. A floresta amazônica, por ser a maior biodiversidade do planeta, tem animais como jabuti, pacá, anta, jacaré, sucuri, entre outros. A mata de cocais ocupa uma zona de transição da Amazônia e as terras semiáridas do Nordeste brasileiro, abrangendo partes do Maranhão, Piauí e Tocantins. Possui solos secos e florestas dominadas por palmeiras. Algumas das palmeiras existentes são Buriti, Oiticica, Babaçu e Carnaúba. Bom, eu vou dar continuidade falando sobre a fauna. Existem cerca de 600 espécies em extinção no Brasil, de animais em extinção. Já na região norte, cerca de 50 espécies. E, no caso, vou citar umas aqui agora, que são peixe-boi da Amazônia, arara vermelha, arpia, onça pintada, macaco prego, macaco-aranha, tamanduá e onça parda, entre vários outros. E aí, galera do YouTube? Pode ver, Sueli? Vou dar continuidade na parte da cadeia alimentar.
Então, eu vou apresentar a partir de produtores, consumidores e o nível trófico. Vamos começar com o capim, que é o produtor e realiza a fotossíntese. Isso, ele produz a sua própria energia. E por segundo vem o consumidor secundário, que é a capivara, que se alimenta do capim. Os animais que estão na linha de consumidor primário sempre vão ser animais herbívoros. Herbívoros são os animais que se alimentam de planta. Terceiro, o consumidor secundário, que é a onça pintada. Geralmente elas vão ser onívoros ou carnívoros. O onívoro se alimenta de planta ou carne e os carnívoros de carne, de outros animais. Falar agora sobre o nível trófico. O capim é o primeiro nível trófico e tem 100% de energia. E quando ele passa para o próximo nível trófico, acaba perdendo 10% dessa energia, até chegar ao final e não ter energia nenhuma. A maior parte da flora da região norte é a floresta amazônica, que é quase totalmente situada na região norte. É um dos biomas mais ricos do mundo, como já foi dito anteriormente no vídeo, e atualmente 24 espécies nativas da região da floresta amazônica estão em processo de extinção. Aqui eles têm algumas plantas nativas, essas não estão em extinção. Então são o açaí, a andiroba, babaçu, seringueira, guaraná e vitória régia. E a seringueira teve forte influência na economia no século XIX. E assim concluímos a parte da flora. Como a floresta amazônica é uma floresta rica em seu bioma, dela são tiradas quantidades expressivas de materiais, alimentos e recursos. E, porém, com o manejo incorreto desses recursos, a floresta acaba ficando cada vez mais escassa. Não se deve generalizar e dizer que isso só acontece devido à captura ilegal de animais e plantas, como noticiado nos meios de comunicação, prejudicando a biodiversidade. Em um ambiente complexo como esse, as derrubadas de árvores e a queima do solo, o plantio de plantas novas e o uso de agrotóxico e também a criação de gados são fatores que contribuem para a perda rica e importante desse bioma. A economia da região norte é baseada em diversas atividades e que são divididas em 3 setores. Setor primário é composto por agricultura, pecuária e extrativismo. Secundário, indústria, Zona Franca de Manaus e energia. Terciário, transportes e turismo. Tá, mas o que é a Zona Franca de Manaus? Zona Franca de Manaus, na verdade, é uma campanha que o governo fez para incentivar as indústrias a se instalarem em Manaus, é óbvio, e que ganham isenção de impostos. É isso. E agora eu vou apresentar para vocês uma tabela do PIB dos estados durante o ano. Bom, como eu tinha mencionado, eu ia mostrar para vocês a tabela do PIB que está composto de todos os estados da região norte. Não sei se vocês conseguem ver, mas depois vai aparecer para vocês aí do vídeo. Mas vocês sabem o que é PIB? O PIB, na verdade, é o Produto Interno Bruto, que é a soma de toda a renda adquirida no país. A região norte possui 8 usinas, além das que ainda estão em construção. São elas Tucuruí, Cararaó, Rio Araguari, Santarém, Baubina, Rio Xingu, Curuaúna e Rio Araguari. A maior delas é a usina de Tucuruí, que produz 8.370 megawatts. O processo de construção de uma usina leva de 8 a 10 anos. Com as usinas temos pontos positivos e negativos. Os positivos são geração de energia limpa e de empregos e o crescimento da indústria. Já os pontos negativos são desapropriação de cidade e destruição da flora e da fauna. A região norte do Brasil é a maior região em extensão territorial, mas a população é mal distribuída entre os estados. Por exemplo, o estado do Pará tem uma população de 7.581.051. Já o estado de Roraima
tem uma população de 450 mil habitantes. E isso mostra como os status são disparelhos em relação à população. Um aspecto comum da população dessa região é a concentração nas margens dos rios. Mas por que eles se concentram lá? Por quê? Porque a difícil locomoção dentro da floresta amazônica é um dos motivos. E também a falta de infraestrutura de rodovias e estradas. Como todo o resto do Brasil, os primeiros habitantes da região norte foram os indígenas. O Francisco de Orellana foi o primeiro explorador que organizou expedições para essa região. Depois dessas explorações, ele escreveu uma carta exaltando a fauna e a flora da mata amazônica para o cardeal Pedro Bembo. O século XVII marca a chegada dos portugueses. A construção de um forte pelos militares ocasionou a criação da cidade de Belém. Com os exploradores portugueses vieram os missionários católicos, com o objetivo de catequizar os índios. Com a criação das missões, ocasionou a criação de várias outras cidades. Muitos nordestinos vieram para a região norte para trabalhar na extração de borracha. E os japoneses também tiveram a sua contribuição. Vieram para as colônias agrícolas para plantar pimenta do reino e juta. Nas décadas de 60, 70 e 80, os governos militares criaram um grande plano de integração com as demais regiões do país, criando a Transamazônica, que é uma das maiores rodovias do Brasil. Falando sobre cultura, na região norte, eles têm diversos e diferentes tipos de cultura, por serem uma população bastante miscigenada. Eles têm asiáticos, europeus, gaúchos, cearenses, africanos e etc. Por isso, a cultura deles é bastante diversificada. Eles têm como cultura dança, culinária, artesanato e literatura. Então agora eu vou explicar um pouco sobre as duas danças mais destacadas na região norte. Então eu vou falar um pouco sobre Círio de Nazaré, que é uma caminhada pela fé feita há mais de 2 séculos, que reúne anualmente mais de 2 milhões de romeiros. A festa tem como propósito a celebração de Nossa Senhora de Nazaré, Mãe de Jesus, feita em Belém do Pará. Também temos o Festival de Parintins, mais conhecida como Boi Bumbá. É uma festa praticada no Pará também, e é uma festa de origem negra, onde fica 2 fileiras de homens e mulheres que vão formar pares para dançar junto. E também tem várias outras festas, mas eu só vou citar essas duas porque são as mais destacadas na região, que também tem como Congo ou Congada. Bom, o artesanato na região norte ele é bastante diversificado devido à riqueza da mata. São feitos com materiais como coquinho, barro, couro, entre outros. E os trabalhos feitos são pulseiras, colares, potes, entre outros acessórios. A literatura da região norte é bastante rica devido à sua história, tendo como os principais escritores José Veríssimo, que teve suas obras principais os estudos da Amazônia, Inglês e Souza, que teve sua principal obra Os Missionários, entre outros escritores como Dalcídio Jurandir. A culinária da região norte tem uma forte influência indígena, contendo peixe e carne de caça, tendo como um dos principais pratos pato tucupi, caruru e pescada paraense, entre outros diversos pratos. Bom, galera, assim encerramos nossa videoaula. Espero que o nosso conteúdo tenha sido bastante proveitoso para o estudo de vocês. Dê um joinha, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar com a galera e é isso. Aí, valeu!